Olá, 7 de novembro de 2025, Lars Comando, nosso comentário da semana. Que história é essa de frete? Imaginou de frete? Antes, vamos falar de um outro assunto aqui. É, Muita gente preocupada porque outubro caiu muito o varejo. Isso é fato, é real. Mas já era algo previsto, tá? De certa forma, se você for lá olhar o vídeo do dia 12 de setembro, já faz um bom tempinho, tá? Eu falava, o varejo cairá em outubro. Não, minha carreira de vidente não é boa, não, mas matemática é matemática. Nós antecipamos a venda de dezembro para Black Friday em novembro e nós postergamos a venda de outubro para novembro. Ou seja, o brasileiro para de comprar em outubro. Eu já falava isso lá em setembro. Ele já fica esperando aquela compra de oportunidade. Como assim compra de oportunidade? Não vai vender mais móveis, não vai vender mais comida, não vai vender mais eletrodoméstico ou mais eletro. Vai vender aquilo que aparecer com o melhor desconto. Sim, aquilo que parecer para ele melhor. Ano passado teve uma boa procura, ao menos nos navegadores de internet, sobre móveis. Celular é o que mais tem, mas sobre móveis também. E as pessoas vão procurar aquilo que parecer mais em conta. A renda do brasileiro é uma renda já resumida, vamos dizer ali, né? Muita gente, um terço trabalhando com um salário mínimo, até dois terços com até dois salários mínimos, ele valoriza demais o consumo. E ele precisa comprar de tudo. Então ele não vai querer comprar uma coisa só, ele vai comprar aquilo que parecer barato. E com isso tivemos uma realidade das indústrias de imóveis faturando bastante para as lojas, ou muitas lojas com pedido dentro das fábricas, e aquela coisa, ela não vendeu, a loja não vendeu bem em outubro, era esperado, e ela tem que comprar e assumir um compromisso para que na Black ela venda. Bom, Lars, pelo que você está falando, então na Black todo mundo vende, todo mundo feliz. Mais ou menos. Vai vender o mais barato, não vende o segundo, o terceiro mais barato. A internet ela é cruel nisso. Aquele que entrar mais barato, o consumidor vê realmente, ele vai levar. Ou seja, se o que for, se você indústria, você lojista, representante, o elo de todos isso, não for a melhor opção lá na ponta, não vende. Como assim? É o melhor produto, o melhor custo-benefício, o melhor preço, a maior rapidez de entrega, é tudo junto. A loja que fizer o melhor anúncio, a melhor campanha e buscar, se você, indústria, estiver com parceiros não agressivos nesse momento, você não vai vender. Não é por conta do teu produto, não é por conta do teu preço, não é por conta do teu representante comercial. É por conta do teu parceiro, quão agressivo ele é. Então a Black ela traz essas distorções e, infelizmente, uma sensação muito ruim, porque a hora que chega no final do ano que normalmente era aquele bom para todo mundo, e a gente fica muito apertado, muito intrigado, sem saber se é um ano que vai vender bem ou não. Eu, particularmente, acredito que venda. O consumidor, final de ano, ele vai para frente mesmo. E você vai ver alguns indicadores até que provam isso também. E falando agora sobre o tema, o que é essa passando aqui da queda na venda, o que é essa questão de e se o concorrente não cobrar frete? Bom, uma coisa que se mistura muito, eu vejo muita gente misturando no mercado, o mercado está ruim, o brasileiro está endividado, está quebrado, por isso está parado. Muito cuidado, tá? Agora, infelizmente, durante esse vídeo, vou mostrar alguns indicadores que mostram que realmente começou a frear lá na ponta o consumidor, tá? Até agora não era isso, não. O consumidor estava gastando. Até o que não tinha, mas ele estava gastando. O que você está sentindo é concorrência. Sim, o que que a concorrência faz? Faz com que cada um queira vender mais barato e vai matando margem e vai roubando venda um para o outro. Então eu fiz aqui uma simulação. Imagina se você, o teu concorrente, pensa, teu maior concorrente, fala, ó, a partir de agora eu entrego sem frete. A indústria, o fornecedor, o lojista, ele entregar para o consumidor, para o lojista, sem frete, tirou o frete. Mas não existe frete de graça, alguém está pagando essa conta. Sim, é uma estratégia, mas de onde ela vai sair? E se ele vender mais o suficiente para cobrir isso? Vou te explicar o porquê desse monte de talvez, tá? Isso está acontecendo na prática, no Mercado Livre. Frete grátis e expansão de crédito afetam o lucro do Mercado Livre no trimestre. Opa, pera lá, até o Mercado Livre sentiu o lucro sendo afetado? Bom, vamos falar de cada linha dessa aqui que vale a pena.
Primeiro, o lucro líquido do terceiro trimestre do Mercado Livre ficou abaixo das estimativas, apesar do salto da receita. É aquilo que eu já falei muitas vezes e todo mundo sabe. Não adianta você aumentar faturamento, apenas aumentar faturamento. Não significa que vai te dar mais lucro. São coisas distintas. Só tem que se tomar muito cuidado para que esse aumento do faturamento ele também reflita em melhoria de custo-produtividade e também te dê mais lucro no final. Crescer só para falar que é grande, aí eu já não concordo, tá? Mas antes de você falar, nossa, o Mercado Livre está em crise, a culpa é de governo, esquece essas coisas todas, tá? Vamos focar no real, esquece o resto. O Mercado Livre aumentou a receita em 39% sobre o ano anterior. Você está conseguindo aumentar a tua venda em 39%? Tem gente que diz que isso não existe. Eles imaginavam que ia faturar 7,2 bilhões, faturaram 7,4 bilhões de dólares, tá? Você já viu crescer 40%? Você acha bastante? Eu ouço de gente dizendo que não. Tá tudo parado, não cresce. Tá certo, o Mercado Livre não é só no Brasil, mas é o maior mercado dele de longe, tá? Então é o Brasil sim que está puxando. É o 27º trimestre consecutivo com crescimento anual acima de 30%. Te ajuda a calcular isso, tá? 27 trimestres são 4 anos. Há 4 anos, o Mercado Livre cresce 30% sobre 30%. Imagine, aí vamos fazer uma simulação. O Mercado Livre tem um monte de o marketplace, tem um monte de loja lá dentro, indústrias vendendo direto, é um monte de gente que vende através dele. Essas empresas que cresceram 30% sobre 30% há 4 anos, elas roubaram venda de alguém. E aí eu te pergunto, o teu cliente, o teu lojista, ele é um desses caras que roubou venda de alguém ou é um daqueles que teve a venda roubada? Sim, essa é a questão. O teu produto, o teu preço, o teu representante, muitas vezes ele não pesa tanto quanto pesa o teu parceiro, o quanto esse lojista aguenta na ponta. Por isso, tantos casos, inclusive de lojista apertado, lojista que vendeu a qualquer preço para poder vender e está no vermelho. Cresceu o faturamento, mas faltou grana. Mas isso é outra história. O que estamos falando aqui é o Mercado Livre está reclamando do lucro, mas a venda vem crescendo numa velocidade surpreendente. E óbvio, tomou venda de alguém. E Mercado Livre, através do marketplace dele, muitas lojas lá dentro, são lojas de móveis, eletro, decoração, colchão, etc. Tem mais coisa nessa matéria aqui muito interessante, tá? É o segundo trimestre consecutivo que o lucro da empresa ficou aquém do esperado. Tá, antes de você falar assim, olha, o Mercado Livre trabalhando no prejuízo, não. Eles esperavam um lucro de 489 milhões de dólares sobre 7.200 de faturamento, ou seja, 6,8% de lucro, mas tiveram apenas 421, nossa, sessão dor de cotovelo, 421 sobre 7.400, 5,7. Esperava 6,8, veio 5,7. São quase 6% de lucro líquido. Tá, mas cresceu 40% de faturamento para isso. Como você cresce 40% de faturamento e o teu lucro ainda diminui um pouco, apesar de estar com um baita do lucro, tá? É, eu digo hoje que nesse ritmo de crescimento dele, conseguir manter uma lucratividade dessa não é para qualquer um. Dá dor de cotovelo em qualquer um. E como que uma empresa crescendo o faturamento nesse ritmo, o lucro não cresceu, talvez até numa situação maior? Bom, antes de mais nada, o Mercado Livre tem 77 milhões de compradores únicos em um ano, tá? A maior parte Brasil. Aumentou 26% em relação ao ano anterior, 26% sobre 77 milhões. Eu não posso pegar a população Brasil, 200 e poucos milhões, e usar os 77, porque o Mercado Livre não está somente aqui. Mas pesa pra caramba o Brasil na conta. E estamos falando num aumento de 26% na quantidade de pessoas. Esses 26% sobre 77 milhões, estamos falando em muitos milhões de pessoas, compraram pela primeira vez no Mercado Livre. Elas não compravam antes. E se ela tomar gosto. Bom, eu ouço de muita gente que o próprio e-commerce, e indicadores estão dando isso, ele não está sobressaindo em relação à loja física, tá? Vamos separar essa situação também, tá? A informação tem que ser muito analisada, os dados. Os dados dizem que o mercado de loja físico ele cresce mais do que o e-commerce,
e ele cai menos do que o e-commerce. Todas as análises, não é de agora, estão dizendo isso. Por outro lado, o Mercado Livre, a plataforma Mercado Livre, aumentou 26% o número de clientes dele. Não significa que todo mundo. Se ele fez isso, ele arrancou venda de muito site. Muito site estava vendendo direto a loja e hoje depende do Mercado Livre para vender. Entende? E o porquê que o Mercado Livre fez, ou teve o lucro dele baixado? Ele baixou, reduziu o valor mínimo do frete grátis de R$ 79 para 19. Como assim? Se você fizesse uma compra lá de R$ 80 no Mercado Livre, você não pagava o frete dele. Lógico, paga embutido, mas tudo bem, diluía. Ele baixou isso para 19. Então, o que você compra com R$ 20 hoje, com R$ 19? E ninguém paga frete. Não é que ninguém paga, isso de alguma forma está no custo. Com certeza o Mercado Livre tirou do lucro dele. Sim, baixou o percentual. E tirou de todo mundo do meio. Do entregador, tirou de quem revende. Com certeza todo mundo entrou na dança. Aliás, uma pausa aqui para você assistir o vídeo da semana passada, onde eu coloquei uma outra anúncio sobre o Mercado Livre, cobrando das empresas que vendem através dele que ele tem que ter o menor preço, senão ele é tesourado. Pois é, imagina, junta a informação da semana passada com essa informação e se prepara para 2026, 2027, é a realidade. Depois não vai chorar, colocar, é governo, não importa qual lado do governo, nós temos governo, prefeito, governador, federal, tem um monte. Nós temos que driblar isso e achar soluções internas, porque não dá para depender que alguém vai salvar a gente. O que vai acontecer é desafio. A vida do mercado não é fácil. Voltando na questão do frete do Mercado Livre, que fez com que ele reduzisse isso bastante. Você tem ideia, a R$ 19, a quantidade de produto que é mais viável você pedir no Mercado Livre e alguém te entregar em casa do que você catar o carro e ir buscar no mercadinho, na farmácia, em tudo quanto é lugar? Sim, o Mercado Livre daqui para frente vai roubar muita venda de muita gente que vai achar que o problema está no consumidor. Não está. A concorrência. Estamos falando em 4 anos crescendo 30%. Móveis também. De alguém ele roubou. Pode ter sido o seu cliente ou sua. E por que o Mercado Livre tomou uma ação tão ousada desse jeito? Não é à toa. De novo, o motivo é o de sempre: concorrência. Como assim? Concorrente internacional como Shopee, Amazon, Temu tem ganhado terreno no Brasil, o maior mercado da empresa. Isso. E agora, o Mercado Livre ele tem uma questão de entrega excelente dentro do Brasil. Baixando esse frete, ele baixou um pouquinho o lucro, aumentou o faturamento extraordinariamente 40%. Ele obriga esses três gigantes do mercado a fazer alguma coisa para não perder terreno. Se não fizer, ele briga lá também. E você está preocupado se alguém está copiando o teu produto ali do lado. Você está preocupado com qual é o cliente que você perdeu? Dentro da AD Monitor, dentro da plataforma, nós temos o semáforo comercial. As indústrias dentro da plataforma veem as centenas de clientes que vazam pelos dedos. Não se prende a um cliente, não. Essa informação não vai te levar a lugar nenhum. Tenta descobrir o que você consegue fazer interno. Qual é o diferencial da tua empresa? É a entrega, é o serviço, é o produto, custo-benefício, é a aparência, o que você tem, assistência, qualidade do produto. Não dá para ser bom em tudo? Não, mas tem que ser a maioria. Não tem que ser o melhor, mas tem que ser a maioria. Por quê? É concorrência. É muita gente produzindo. Não dá para esperar que o consumidor compre tanto ao ponto de suprir tanta indústria ferozmente, tanta indústria faminta por venda. E não dá para esperar que as indústrias saiam do mercado. Então, é trabalhar o teu diferencial. Não tem por onde. É complicado, é difícil, não é fácil não, mas a gente tem que focar lá. Seguindo, taxa Selic se manteve essa semana, mesmo com desaquecimento. Como assim com desaquecimento? Bom, aqui tem algumas matérias falando de varejo, tá? O Banco Central mantém juro básico em 15% ao ano pela terceira vez seguida, e matéria da Agência Brasil, que é do governo, tá? O recuo da inflação e a desaceleração da economia fizeram o Banco Central não mexer nos juros, por unanimidade. Peraí, o juro é alto, que é para esfriar o mercado para não gerar inflação. Então, a ideia é que diminua a inflação e esfrie o mercado. Por isso, você sobe a taxa de juros. O que a matéria está dizendo é: baixou a inflação, realmente baixou um pouquinho, ainda é alta, mas baixou um pouquinho, e deu uma esfriada, desacelerou o consumo. Por isso, ele manteve os 15%.
Tá ao contrário, tá? E outra, essa história de que 15% faz com que as pessoas comprem menos, não, extrapolou demais. Esses 15% de taxa de juro, ele só importa para quem precisa de capital de terceiro, quem tem empréstimo em banco. Ele só vai roubar parte daquilo lá, roubar uma palavra forte, mas ele vai pegar esse grana e levar lá. Porque o consumidor, ele paga 60% ao ano de juro para poder fazer compras a prazo. Isso pode olhar em qualquer lugar, já mostrei aqui tabela do Banco Central. A taxa financeira é muito alta. Então não é esses 15% que vai fazer diferença. Tanto que 15% faria com que ele parasse de comprar imóveis, porque é a longo prazo, estamos falando de anos com a taxa de juros mais alta da história. Mas, parando de falar nisso, a pergunta é: a quem interessa esse juro alto então? Se não é ali que ele está refletindo. Uma pausa, vamos trocar de matéria, que é para não falar que uma coisa tem a ver com a outra. Não, ó, só perguntei, não tem nada a ver. E agora uma outra matéria dizendo que o Banco Itaú bateu o recorde de lucro, chegou a 12 bilhões de reais, ROI, um ROI de 23,3. Você sabe o que é ROI? Retorno sobre o patrimônio líquido, 23%, quase. Pode arredondar 25, vou te explicar melhor. Imagina você pegar o patrimônio líquido, tudo que a tua empresa vale, tua loja, a tua representação, a tua indústria, tudo que ela vale. Se você fosse vender hoje, o patrimônio líquido dela, por ano, você tem de lucro quase um quarto dela. Quase você dobra o teu patrimônio a cada 4 anos. De tirar o chapéu. É muito, mas é muito lucro. Não é pouco, não. Vamos continuar compartilhando aqui. Tem mais três informações que eu acho muito interessante compartilhar com você. A carteira de crédito total, ou seja, o faturamento, o quanto ele tem de dinheiro emprestado, o Banco Itaú, 1,4 trilhão, subiu 6,4 em relação ao ano passado. Primeiro, subiu 6,4 com a inflação, até que ele não emprestou tanto dinheiro a mais não, tá? 1,4 trilhão de reais. O que é isso, Lércio? Para você ter uma ideia, se nós somarmos a renda de todos os brasileiros, aposentadoria, salário, aluguel, a renda, o rendimento médio, o rendimento total, na verdade, de todos os brasileiros, vai dar 400 e pouquinho. Então, o Banco Itaú tem emprestado 3 meses de renda do Brasil inteiro. É grana pra caramba, tá? É grana pra caramba. É o maior, tudo bem. Outra informação que chama atenção: o segmento de pessoa física foi destaque. Por que chama atenção? Porque até agora, todos os indicadores que eu trazia para você, as pessoas jurídicas estavam se endividando. E aí acendeu o negócio. Foi expansão de 6,5%, as pessoas físicas aumentando o empréstimo. Falei, opa, por que isso? Principalmente pelo crescimento do crédito imobiliário, 15%. Lembra da maior taxa Selic da história, ou dos 20 anos? Como que pode ter 15% de aumento de venda imobiliário? Não tem lógica nenhuma. É financiamento de 20, 25 anos. Não tem lógica nenhuma. Uma coisa não está ligada na outra, está aí a prova. Tá, mas o brasileiro está se endividando, então, seguido por cartão de crédito, 6,7 cresceu e crédito pessoal 3,8. Para uma inflação que nós temos, 6,7, 3,8, até que não foi tanto, tá? Mas tá, indica que o brasileiro continua com apetite para crédito. E o finalzinho aqui interessante. Eu recebi alguns comentários sobre, em grupos de WhatsApp, eu vendo o pessoal conversar sobre preocupação com a inadimplência, ela dando uma aumentada, tá? A qualidade da carteira foi um ponto positivo para o Itaú. A taxa de inadimplência acima de 90 dias ficou estável em 1,9 no trimestre. Estável, a palavra estável. Então, para o Itaú, ele tem essa grana toda emprestada e o pessoal não está atrasando. E nós sabemos que todos os indicadores que falam sobre inadimplência, cartão de crédito e banco é um dos que mais tem. 1,9 de inadimplência não é perca ainda, o banco não vai perder isso tudo. Perto da taxa de juro, perto de 22%, 23% de retorno do ROI, pode emprestar dinheiro, que é muito legal. Mas alguns números preocupam. Eu sou muito honesto nisso. Quando o pessoal fala, porque saiu um indicador que diz isso, diz que o brasileiro está quebrado e tal, eu falei, gente, na rua não reflete isso, os indicadores não refletem isso. Mas agora começaram alguns. Tem um indicador que eu sempre falei, que vem da Confederação Nacional do Comércio, que fala sobre endividamento das famílias, 80% da família endividada. Aquilo é ter dívida. Você tem um cartão de crédito e paga em dia, eles consideram que você é endividado. Então, essa conta é uma conta que eu nunca levei em consideração, nunca respeitei. Mas tem que ser honesto quando?
Essa mesma pesquisa, não é um levantamento exato, mas é uma pesquisa, foi feita agora e ela diz que o percentual de famílias que dizem não ter condições de pagar as dívidas em atraso também aumentou mais uma vez, alcançando 13, renovando a maior taxa da série histórica. Opa, agora acende uma luz vermelha, se duvidar roxa. Estamos falando que nunca houve tantas famílias dizendo eu não vou ter condições de pagar a conta. Agora, isso reverteu, começou a preocupar bastante, tá? E a frase aqui: com o endividamento e a inadimplência em níveis históricos, o endividamento tem minhas dúvidas. As famílias acabaram aumentando o tempo acumulado com parcela de dívida atrasada. Eu falava isso durante vários vídeos. O percentual em atraso não aumentava. O prazo da dívida não aumentava. E agora aumentou. Aumentou o percentual em atraso e aumentou o prazo. Opa, aí agora pegou. O percentual de família inadimplente por mais de 90 dias avançou para 49%, quase igual a 49,2% que foi em dezembro do ano passado. Também é um negócio muito esquisito, porque estamos falando que em dezembro, onde sai o 13º, onde a pessoa devia poder pagar essas continhas atrasadas dela, é onde mais aumenta a dívida de inadimplência, não dívida, a inadimplência. E nós estamos falando em 49%, são 50%. Metade das famílias estão com conta atrasada. E a hora que chega o 13º, é onde mais fica com conta atrasada. É estranho, férias, então não era para ter, aumenta a despesa, não era para ser isso, tá? Mas a informação vem aí. E mais um último aqui para também preocupar, o segundo mês em que o percentual de família cuja dívida dura mais de um ano subiu de 31 para 32. Então está durando mais tempo a dívida, tem mais gente com dívida com mais de um ano, e isso aí indica que realmente agora começa a acender uma luz. Talvez esse gasto do brasileiro que a gente está vendo há muito tempo, até agora eu sempre falei, não, o mercado não parou. Está indo de um concorrente para o outro, mas o consumidor está gastando até o que não tem. E o governo gastando o que não tem. Tem que ter limite. Não é possível que uma hora isso não acaba. Eu não sei quando ele é, mas esses indicadores não são bons. Esses indicadores podem dar sinais ruins. Se eles persistirem por mais 1, 2, 3 meses, sim, aí a gente vem numa crise na sequência. Não acredito em 2026 crise. Eu acho que, de alguma forma, o governo jorra dinheiro na economia. Mas, vamos lá. E eu queria encerrar com dados aqui do Censo 2022, mostrando algumas interferências nas residências. O censo saiu atrasado, a matéria de semana, mas o censo saiu atrasado, e ele trouxe algumas coisas bem interessantes aqui, tá? Pela primeira vez na história, as famílias formadas por casais com filho representam menos da metade. Significa o seguinte, lá em 2000, então a comparação é 2000 para 2022, 22 anos depois. É bastante, mas 22 anos depois. Nós saímos de 56% das famílias tinham um filho para 42%. É muita gente que não tem filho mais. Essa mudança de 20 e poucos anos aqui, de gente que não tem filho. Mudou o tamanho de casa, mudou gastos. Não estou dizendo que filho é gasto, tenho muito orgulho dos meus 3 filhos. Se for falar em investimentos, sem sombra de dúvida nenhuma, foi o melhor investimento que eu fiz na vida. Porém, quem tem filhos e quem tem um carro sabe que isso leva dinheiro, você reparte o dinheiro. E como nós estamos aumentando muito a quantidade de casais que não têm filhos, eles gastam em alguma outra coisa. Sim, podem gastar dentro de casa, melhorando o seu nível de qualidade de casa. Tem um indicador que eu mostrei já algumas vezes, que de 2018 para cá, a participação de móveis e decorações no bolso do consumidor vem crescendo. Sim, 2018, antes de radicalismo político, antes de pandemia, já vinha mudando. Talvez o reflexo está aí, tá? As pessoas estão, sim, comprando mais móveis. Eu fiz um levantamento infeliz um dia por conta de uma palestra, uma dúvida, sobre será que não é porque as pessoas moram sozinhas? Aí fui ver o quanto há de divórcio. Nós temos 50% de divórcios no Brasil em relação a casamentos legais. Então, a quantidade de gente que casa e se separa é muito grande, leva à compra de imóveis. E estamos falando na quantidade de filhos, de casais sem filho. É outro fator, mas ela vai se complementando, tá? Nesse mesmo período, o casal sem filho saltou de 13% do que era para 24%. Para resumir, em 2000, para cada 8 casais, um não tinha filho.
já estamos em praticamente para cada 4 casais um não tem. Tá pesando bastante, interfere na venda de móveis e imóveis pra caramba. Mais um indicador. Em 2022, o Brasil tinha 72 milhões de unidades domésticas. Unidades domésticas é o que a gente pode chamar de casa, tá? Ele não chama de casa porque você pode morar num container, mas unidade doméstica, é o que ele conta. São 72 milhões. 13,6 milhões eram unipessoais. Unipessoais significa que 13,6, praticamente 19% dessas casas eram formadas por uma pessoa só. A cada 5 casas, mora uma pessoa sozinha. Sozinha, sem filho, sem esposa, sem marido, sem nada. Aliás, você acha que esses 14 milhões de residências unipessoais é mais homem ou mais mulher? Não sei por que cargas d'água. Na minha cabeça, eu pensei assim, não sei, acho que homem mora mais sozinho, né? Pois é. Aí vem o levantamento do censo. Foram, vamos pegar aqui os dados aqui, 6,8 milhões de homens, 6,78, quase 6,8 milhões de mulheres. É metade, certinho. Metade homem, metade mulher morando sozinho. Nem homem, nem mulher, ninguém mais aguenta viver com um ser humano. Vive sozinho. Malemar coloca lá um cachorro e tá ótimo. Não quero criticar aqui nem nada, mas para quem vive de móveis, eletro, colchões, decoração, interfere. Para quem vive de imóveis, interfere pra caramba. A gente tem que ficar de olho, porque esse movimento virou muito em 22 anos. Mais um, mais dois, mais cinco, passa rapidinho. A gente tem que estar preparado ou virar a chave da nossa empresa para isso também. E nesse mesmo período, essa quantidade de casas unipessoais saiu de 4 para 3,6. Significa que ela triplicou. O ritmo foi muito grande. Em 22 anos, triplicou a quantidade de casas de gente morando sozinha. Sozinha. Quer conhecer melhor a AD, saber como funcionam os nossos indicadores, fazer um planejamento estratégico mais bem feito? Nós não somos consultoria, está aqui o contato da minha equipe. Entre em contato, agenda, a gente te apresenta como o estudo funciona. Você vai perceber o quanto trabalhar com dados reais faz você tomar as decisões corretas, e o mercado ele vai mudando. Se você não fizer isso, você não consegue acertar tantas vezes. Errar é normal, mas infelizmente o mercado exige da gente uma quantidade de acerto que não é nem humano. E para você, como é que está tudo isso? Gostou do material? Compartilha com seus amigos, faça seus comentários e eu te aguardo aqui na semana que vem, se Deus quiser, e ele há de querer. Muito obrigado.